tampado é um assunto mais comum do que a gente pensa. Várias causas, né? Algumas até um pouco desconhecidas, como a disfunção da ATM. Mas aí, no caso, essa é uma causa, né, e um tipo de solução. Olá, que bom tê-los aqui novamente. Estamos participando aqui de mais um Roda de Conversa da Mentel. Eu sou a Adilane Costa, sou fonoaudióloga e gerente de treinamento da Mentel, aparelhos auditivos. Geralmente fazemos o Roda de Conversa com pacientes, né, falando sobre alguns casos, algumas curiosidades, mas hoje a gente fez um convite diferente. Nós convidamos duas fonoaudiólogas da nossa equipe, da Mentel, e eu gostaria de dar as boas-vindas, agradecer imensamente pela disponibilidade de vocês, meninas. Eu falo com a Radmila Gomes, nossa fonoaudióloga lá de Natal, Rio Grande do Norte, então ela está lá nesse momento. E a Daiane, Pereira, nossa fonoaudióloga querida de São Luís do Maranhão, mais distante ainda. Tudo bom? Tudo ótimo, Dai. Que bom que vocês estão aqui, meninas. Temos um tema bem interessante para a gente conversar, tema de pesquisa de internautas aí, bem curiosos, para saber sobre ouvido tampado, e a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Mas antes, quem está aqui no nosso canal pela primeira vez, por favor, siga lá nosso canal no YouTube, da Mentel Aparelhos Auditivos, e deixem o sininho ativado para receber as notificações com conteúdos exclusivos de tecnologia, aparelho, enfim, tudo relacionado sobre a audição. Bora lá. Ouvido tampado é bem comum, né? É um assunto bem legal para a gente conversar aqui com nossas fonos especialistas, né, nessa área. E quando a gente fala de ouvido tampado, é um assunto mais comum do que a gente pensa, né? Porque eu acho que todas nós aqui já tivemos alguma experiência em algum momento, já passamos por alguma situação de subir alguma serra e ficar com o ouvido tampado, viagem de avião, que mais? Passagem no túnel. A gente já tem algumas situações que naturalmente o ouvido da gente fica com essa sensação de ouvido tampado, né? Eu tenho certeza que vocês já passaram por alguma experiência. Aliás, todo mundo que está assistindo também já passou por essa experiência. Porém, o que não é legal é quando essa sensação de ouvido tampado, ela se perdura, né? Ela fica por muito tempo. E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? De quando a gente realmente deve procurar uma ajuda. Vocês, meninas, querem trazer algum caso de algum paciente sobre ouvido tampado, ou de vocês mesmas, ou de algum familiar? Eu tenho certeza que já teve algum caso assim, bem parecido, bem curioso. Com certeza. Eu sempre costumo viajar para o interior da minha família, né? Então, lá tem muita serra. Então, toda vez que eu viajo, sempre alguém dentro do carro fica com aquela sensação de ouvido abafado, mas aí logo depois de alguns minutos, né, alguns segundos, sempre volta ao normal. Também já teve pacientes com essa queixa, né? A gente sempre vê pacientes assim, com essas queixas, bem comum. É verdade, sempre. Eu disse, é um assunto comum, mas foi um dos assuntos mais procurados. Então, as pessoas têm curiosidade, sim, de saber um pouco mais sobre o tema, né? Porque, às vezes, a gente tem essa sensação, como eu trouxe algumas situações, Isso. elas são super naturais de acontecer e acontece mesmo. O problema é quando isso vira um caso mais complicado, né? Então, eu acho que é onde elas querem saber aí. E você, Daiane? Eu já tive, assim, eu mesma, por conta de problemas respiratórios. Sinusite, rinite, e aí acaba, né, por conta do acúmulo de secreção, abafando o ouvido. Primeiro tem que tratar, né, a rinite, a sinusite, para conseguir que essa sensação de ouvido abafado não é tão rápido quanto quando a gente está no avião, quando a gente está subindo a serra, não é tão rápido, né? Nesse caso, precisou de um tratamento, né? De uma medicação, um pouco mais demorado, de fato. Mas você ficou bem depois? Fiquei, mas a sensação, até ficar boa, assim, incomoda, porque geralmente é só de um lado, né? Então fica a sensação que você não está ouvindo nada de um lado. Eu vou fazer uma primeira pergunta aqui. Eu vou escolher a Daiane para fazer uma pergunta, tá? Bem
bem específica também do assunto e curioso. Algumas pessoas perguntaram quais são as causas, né, que levam a gente a ter essa sensação de ouvido abafado, de ouvido tampado. Daiane, conta um pouquinho aí, você como fonoaudióloga experiente, né, tem muito o que nos ensinar aí. Várias causas, né? Algumas até um pouco desconhecidas, como a disfunção da ATM, né, que é a articulação que a gente tem aqui, causa a sensação de ouvido abafado. A rolha de cera, que eu acho que é a mais comum, principalmente aqui no consultório, quando o paciente vem que está com a rolha, a diminuição da audição é nítida por ele. As inflamações, né, no ouvido, as otites também causam, tanto a externa quanto a média. A externa já vai causar um edema no conduto, né? É mais externo, como o nome já diz. E a média, por conta de acúmulo de secreção, até o exemplo que eu dei, que geralmente ocorre quando as pessoas estão gripadas ou tem algum problema respiratório. E também, como foi relatado, eu acho que muito comum, que é os barotraumas, né? Como tu falou, do avião, subindo a serra. E isso ocorre porque a mudança, né, da pressão e faz com que a membrana timpânica sofra um deslocamento, né? E por isso que acaba ocorrendo. Naquele momento a gente sente imediato, e eu acho que é o mais comum, assim, sem ter um fator específico, que é do nada a gente está com o ouvido super bem e do nada ele vem abafar. Acho que as mais comuns são essas. Como eu falei, assim, eu introduzi, na verdade, pelas mais comuns, porque eu sei que todo mundo se identifica, porque todo mundo já passou por uma situação dessa. É né? verdade. E como eu falei logo no começo, naturalmente isso acontece. Né? As diferenças de pressões, ela acontece e a gente fica com essa sensação de ouvido abafado. Porém, essa sensação de ouvido abafado, por muito tempo, tem alguma coisa finalizando aí que não tem alguma coisa muito legal. São as outras causas aí que a Daiane trouxe muito bem colocado e que a gente queria muito exatamente chegar nesse ponto. Quando a gente deve partir já para procurar um otorrino, né? Eu acho que quando tiver essa queixa por muitos dias, por muito tempo, procure. Porque não necessariamente foi só uma sensação de pressões diferentes, não foi só uma sensação de ouvido abafado. Pode ter algo a mais relacionado com essa sensação de ouvido abafado. Desde uma simples cera no ouvido ou uma otite, né? Que pode ter até trazer questões de perda auditivas futuras. Então, eu acho que a Daiane foi muito bem colocada aí nas suas colocações. Para ilustrar mais um pouquinho a questão da rolha de cera também, que eu tive uma paciente que ela disse que depois do mergulho, ela teve essa sensação que o ouvido dela ficou abafado, né? Tampou o ouvido. E aí ela foi no otorrino, não é nem que estava com acúmulo de água. O mergulho fez com que a cera, entrou água no ouvido, e essa água fez com que a cera se movimentasse, obstruindo a passagem do som. Então, ela não estava com rolha de cera, ela estava com cera normal, né, que a gente sabe que é a proteção. Então, nem sempre é a rolha de cera só que tampa o ouvido, né? Mas a água entrou e movimentou essa cera, né, que a gente às vezes acha, mas será que a água ficou lá dentro do ouvido, por isso que tá dando essa sensação de abafado? E nesse caso aqui que ela me relatou aqui, não foi a rolha, não foi a água que estava lá dentro, foi a rolha que foi movimentada. Você acabou falando em dois assuntos muito procurados também pelos internautas, pelos nossos seguidores, que é água no ouvido e cera. Né? Os três mais procurados, acho que foi esse, água no ouvido, cera e o que a gente está falando hoje, ouvido tampado. Por coincidência, eu não sabia desse caso, né? Você trouxe aí um caso, mas bem interessante, porque a gente também abordou esse tema sobre água no ouvido e vê que interessante. E como um caso tem que ser tratado especificamente diferente do outro, né? A gente não pode fechar tudo como, sei lá, uma água no ouvido, no caso da sua paciente. Não foi a questão da água do ouvido, né? Foi a cera que entrou, né? A movimentação ali. Então, por isso que mais do que nunca a gente tem que sempre falar e orientar qualquer intercorrência diferente, procurar um médico especializado, procurar um otorrinolaringologista, né? Eu acho que esse é o ponto-chave, a gente não ficar fazendo manobras
em casas e que pode levar até uma consequência pior. Verdade. Né? Verdade. Radmila, gostaria que você nos ajudasse a orientar nossos pacientes que estão aqui assistindo nossa roda de conversa, como tratar, né, essa questão de ouvido tampado. Qual a solução? Qual o melhor tratamento? O que a gente deve fazer quando tiver numa situação dessa? Em casos um pouco mais difíceis que a sensação ela não vai embora, né? Que ela perdura ali, passa alguns dias nos incomodando. Certo. Então, assim, se a sensação surgiu do nada, a pessoa não está com o ouvido inflamado, foi porque ela fez alguma viagem, né? Subiu uma serra ou está viajando no avião, a gente tem algumas dicas para a pessoa fazer para ver se volta ao normal. Porque geralmente depois de alguns minutos volta, mas se persistir, a pessoa pode tomar água, né? Para deglutir, que isso às vezes estabiliza, né, a pressão do ouvido. Também pode bocejar e mascar chiclete, porque aí essa movimentação da mandíbula vai estabilizando aí a pressão do ouvido. Mas se o mascar chiclete e beber uma água mascar chiclete não, desculpe, o bocejar e o beber água, para mim sempre funciona. E aí eu fico tentando forçar um bocejo, né? Mas eu viajava com meu filho, eu botava ele para mamar, ou na mamadeira, eu sempre colocava ele, dava super certo também. Dá certo. Já ajuda. Bocejar sempre funciona também. Tá vendo? Que legal. Mas aí, no caso, essa é uma causa, né, e um tipo de solução. Mas se a pessoa tiver com cera no ouvido, o ideal é procurar um otorrino para ele fazer essa retirada da cera. Inclusive, não é indicado usar o cotonete, né? Que todo mundo pensa que é para usar, mas não pode usar, porque ele pode empurrar mais ainda a cera e piorar a situação. Então, no caso de cera, procura o otorrino para fazer aí uma limpeza. Muito importante. E nos casos de otites, né? De inflamação, quando fica saindo aquela secreção, que isso também pode causar essa sensação do ouvido abafado, também é indicado procurar o otorrino, porque ele vai avaliar o caso e verificar a forma de tratamento mais adequada para cada paciente. Importante lembrar que não é para pingar absolutamente nada no ouvido sem orientação médica, porque senão também pode piorar a situação. Exatamente, a gente não sabe bem o que é, né? E é como eu falei, às vezes a gente usa uma manobra em casa, uma medicação que alguém disse que era bom, só que é como eu falei, cada caso é um caso específico. Exatamente. Cada caso tem uma causa, né, específica, que a gente não deve tratar todo mundo igual, uma medicação não vai servir para um, não vai servir para outro. Então, o ideal mesmo, realmente, Radmila, é realmente fazer essa ponte aí, procurar um otorrinolaringologista. E é isso, minha gente. Agora que a gente conseguiu falar um pouco mais sobre esse assunto, que as pessoas que estão nos assistindo estão entendendo um pouquinho mais sobre o ouvido abafado, ouvido tampado, né, sobre essa sensação, e que pode ser algo até mais sério, né, não tão comum como a gente acha, mas pode ser algo até mais sério. Agora, eu vou pedir para todo mundo que está assistindo colocar essas dicas aí em prática, as dicas que a Radmila passou, né? Se for algo mais simples, pelo menos, eu bocejo e funciona. Mas, por favor, se tivesse uma persistência aí dessa queixa, procurar um otorrinolaringologista. Eu acho que o caminho é esse. Esse vídeo ele vai ficar disponível no YouTube e a gente vai, além de replicar isso, vamos colocar isso nas redes sociais, divulgar nas redes sociais, passar isso para um parente, né? Nossos parentes adoram fazer umas coisinhas assim também, diferentes. Verdade. Então, vamos replicar para nossos parentes, nossos pacientes, né? Essas dicas que a gente está trazendo aqui são muito valiosas para a gente levar esse conhecimento da gente como profissional para outras pessoas que ficam ali na curiosidade e não sabem realmente que passo seguir, o que eu vou fazer agora, o que eu vou procurar.
Então, fica aí a dica, esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar no YouTube, vamos espalhar, vamos compartilhar, porque ela é bem rico de conteúdo interessante para nossos pacientes aí. Desde já, gostaria de agradecer novamente, né, a Daiane e a Radmila, nas lojas da Mentel, pararam um pouquinho o seu tempo, pararam seus atendimentos para participar aqui desse roda de conversa, responder as dúvidas frequentes aqui sobre o ouvido tampado. Um beijo, meninas. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer. Imagina, prazer foi meu estar aqui com vocês e vamos fazer mais roda de conversas. Sim. Beijos. Beijo, tchau.